desta manhã, em sua mesa diretora, que discutirá o tema "O que os programas de qualidade têm contribuído". Para presidir os trabalhos, é com prazer que convoco o Dr. Antônio Maciel Neto, presidente do Grupo Secrisa. Como nosso conferencista, é com satisfação que convoco o Dr. Carlos Augusto Coelho Salles, diretor superintendente da Xerox do Brasil. Passo a palavra ao Dr. Antônio Maciel Neto, presidente da mesa desta conferência máquina. Bom dia a todos. É com grande satisfação que estamos dando início a essa conferência magna prevista no programa. Eu inicialmente gostaria de cumprimentar os organizadores do Fórum Internacional de Administração do Rio de Janeiro, um evento, conforme já mencionado anteriormente, da mais alta importância e com sucesso sendo alcançado, e cumprindo sua missão, uma vez que a proposição dos organizadores era justamente a procura de um mundo melhor, a contribuição das organizações rumo ao século XXI. Nessa etapa do Fórum, nós teremos a conferência magna do Dr. Carlos Augusto Coelho Salles, presidente da Xerox, e que todos, eu acho que estão muito ansiosos para ouvir. A empresa é conhecida mundialmente pela qualidade do seu produto e dos seus serviços, é uma empresa que vem vencedora no mundo contemporâneo e que realmente traz assim certamente nos trará uma grande contribuição. O Dr. Carlos Augusto Coelho Salles, presidente da empresa no Brasil, diretor superintendente, é um brasileiro que orgulha todos nós brasileiros por ter chegado à posição onde chegou, numa organização com tantos talentos, com tantas pessoas no Brasil e no exterior que poderiam certamente concorreram a essa posição. O Dr. Salles tem se destacado internacionalmente na presidência da Xerox, eu tenho informações que é uma das empresas do grupo, o Brasil tem uma posição destacada, não só na sua presença no mercado, como também no seu processo de inovação, tanto tecnológico como gerencial. Enfim, o Dr. Salles é um brasileiro que nos representa nos fóruns internacionais, dentro e fora da Xerox, e que nos orgulha muito tê-lo aqui conosco no dia de hoje. O tema geral desse painel da manhã é justamente a questão da qualidade e produtividade, tema que vem despertando o interesse de todos administradores, todas as pessoas que têm alguma responsabilidade gerencial nas empresas, em particular todos os colaboradores, empregados, funcionários das empresas que hoje vivem essa virada da qualidade e da produtividade. Eu não vou me alongar, o tempo, eu gostaria de deixar aí a parte do tempo reservado, os 10 minutos iniciais para a abertura, queria ocupar apenas esses 3 minutos iniciais e permitir que então o Dr. Carlos Salles tenha mais de tempo, se for necessário, para a apresentação. Em seguida teremos os debates. A organização sugere que a palestra do Dr. Salles seja de até 40 minutos e que depois tenhamos pelo menos mais 35 minutos de debate. Então vai ser um tempo assim bastante suficiente para que todos possam, se for o caso, apresentar sugestões e perguntas ao Dr. Salles. Então passo com muito prazer a palavra ao presidente da Xerox, Dr. Carlos Salles.
Muito bom dia, muito obrigado ao Dr. Antônio Maciel por essa generosa apresentação. Agora eu vou pedir licença aos companheiros da mesa, que eu vou ficar de costa para vocês. E eu não sei falar sentado, então eu vou dar a volta aqui na mesa e vou falar daqui. Também eu não me sinto bem, porque eu não sou pastor, eu vou falar aqui. Bom, aqui eu me sinto mais à vontade. O que nós vamos fazer hoje aqui? O título Conferência Magna me encabula um pouco, porque na realidade nós não vamos dar esta roupagem à conversa de hoje. Eu vou apenas procurar dividir com os senhores e senhoras aqui algumas experiências que a Xerox do Brasil viveu na sua escalada em direção à implementação de uma estratégia de qualidade. O que eu vou basicamente mostrar aos senhores aqui hoje é que espécie de barreiras nós enfrentamos, que espécie de dificuldades nós tivemos que vencer e aonde estamos hoje. Agora, antes eu quero fazer uma advertência a todos. Em momento algum, por gentileza, ninguém entenda que eu estou dizendo que a Xerox do Brasil chegou à qualidade total. Nós estamos a um longo caminho ainda de poder chegar perto de qualidade total. Nós estamos trabalhando com qualidade há 10 anos e ainda há um imenso caminho a ser percorrido. Ainda temos falhas enormes e muitas. O que nós esperamos é que a qualidade nos tenha ensinado a descobrir essas falhas e a corrigi-las. Então, antes de entrar propriamente na experiência Xerox, eu gostaria de fazer uma breve introdução, respondendo a uma pergunta que me foi feita há algum tempo atrás. Quem é que precisa de qualidade? Por que esse negócio de qualidade? Então, eu acho que nós deveríamos começar a nossa conversa a partir daquilo que está acontecendo no Brasil hoje. Então, se os senhores verificarem aqui, essa transparência mostra, resumidamente, esse processo meio tumultuado, meio caótico que está acontecendo no Brasil. Nós estamos passando de uma economia fechada, centralizada, absolutamente voltada para si próprio e tutelada pelo governo, para uma economia que se abre, uma economia que começa a identificar a existência do resto do mundo. Nós vivemos durante anos no Brasil aquela chamada política de substituição de importações. Fronteiras fechadas, reservas de mercado de todos os tipos. Então, isso favoreceu o quê? Pequena oferta de produtos, lenta evolução tecnológica e os clientes, os consumidores, recebendo aquilo que lhes ofereciam as empresas instaladas no Brasil pelo preço que estava sendo oferecido. Não havia opções. A tal ponto que no momento que começou esta confusão, que a oferta aumentou mais no Brasil, a gente ainda ouve pessoas escandalizadas com o fato de que o preço de um certo artigo varia de uma loja para outra. Meu Deus do céu, esta é a essência da competitividade. Mas nós fomos tutelados pelo governo por tantos anos que nós não sabemos viver sem essa tutela mais. Está no nosso inconsciente, nós estamos à espera de que o governo diga que tal produto tem que ser vendido pelo preço tal, ponto final. Para os senhores terem uma ideia, estou falando agora da Xerox do Brasil, foi tutelada pelo CIP, Conselho Interministerial de Preços, durante 24 anos. No dia que acabou o CIP, nós não sabíamos dialogar com os clientes sobre preços, porque esse diálogo nunca existiu. Ele era feito pelo CIP. O CIP mandava um telex, o seu preço é tanto. Acabou o assunto. Então, olha que transição que nós estamos vivendo. E aí vem a história que foi debatida
no módulo anterior aqui, que é a questão da competitividade. De repente, o Brasil precisa ser competitivo. O país inteiro precisa ser competitivo. De repente, nós temos que ser competitivos interna e externamente. Aprendemos a ser competitivos, de uma certa maneira, no terreno exterior. Porque no comércio exterior não havia as proteções, nem a tutela de governo que nós encontramos aqui dentro. Hoje temos que ser competitivos interna e externamente. Então, é aí que se insere a questão da qualidade. Ou seja, a qualidade é, e eu pretendo demonstrar isso aqui nesses minutos, a qualidade é a única porta de saída para a competitividade. Então, vamos reparar rapidamente, apenas para revelar o tom da nossa conversa, o que nós chamamos de qualidade. Basicamente, antigamente, o produto era bom, o serviço era bom. Por quê? Porque a empresa dizia, o meu produto é bom. Acabou. Essa era a definição. Agora, o produto é bom se o cliente deste produto concordar em que ele atende aos seus requerimentos. Antigamente, quando se falava, como é o desempenho dessa empresa? Aceitável. Aceitável do ponto de vista do fabricante. Ele achava que era razoável e acabou o assunto. Tem algumas falhas, tá, mas a gente aceita, isso é normal, ninguém é perfeito. Dentro do espírito de qualidade, a perfeição é buscada. Talvez ela não possa ser atingida em detalhe, mas ela é buscada. Esta obsessão em direção, de ir em direção à perfeição, é que é a essência da qualidade. Finalmente, tradicionalmente, qualidade chamava-se controle de qualidade. E na área industrial, isso é muito claro, antigamente fazia-se o controle da qualidade no final e o produto era aceito ou rejeitado no final. Olha o desperdício que estava nesse processo. Dentro do espírito da qualidade, previne-se o erro para que a rejeição do produto seja zero. Procura-se fazer a inspeção de qualidade da peça, do componente, dos processos, das pessoas envolvidas, antes, para que o produto final tenha índice de rejeição zero. Então, é um conceito bastante diferente daquilo a que estamos acostumados. Agora, qualidade se assenta em três pilares fundamentais. Primeiro, eu estou falando agora no contexto da empresa, é o envolvimento de empregados. Ou a qualidade é abraçada pela empresa inteira e se torna um tema de uso de todos os empregados, ou esta empresa está brincando de qualidade. Segundo, padrões referenciais de mercado. Olha, em qualquer atividade humana, sempre existe alguém que faz alguma coisa bem feita. Então, um dos princípios da qualidade é a cópia. Se alguém faz bem feito, vamos copiar. Eu vou pegar aqui um exemplozinho rápido. A Xerox do Brasil resolveu reformular totalmente o seu esquema de distribuição de peças para manutenção de máquinas a serem distribuídas a quase 2.000 técnicos espalhados pelo Brasil inteiro. Nosso processo tinha uma série de falhas. Nós fomos procurar quem faz melhor. Quem é que no Brasil melhor distribui pequenos volumes? Correios. Hoje são os Correios que distribuem as peças da Xerox. Ponto final. Mais barato do que nós fazíamos, com índice zero de perda. Nós nunca atingimos, por conta própria, índice zero de perda. O Correio atinge. Então, os Correios são o veículo de distribuição de peças para a Xerox. É caso único no mundo. Nenhuma operação Xerox no mundo usa os Correios para distribuir peças. Só o Brasil usa. O outro,
pilar são os processos e ferramentas de qualidade. E aqui, coisa muito simples. Eu vou, logo adiante, procurar explicitar esses processos e mostrar aos senhores e senhoras que qualidade, para quem ainda não mergulhou profundamente, é muito mais simples do que se diz por aí. Tem gente complicando qualidade. Qualidade é muito simples. Há dois processos, basicamente. Um que é o processo de solução de problemas. O outro é o processo de melhoria de qualidade. O processo de solução de problemas, para mim, o mais fascinante dos dois processos. Fascinante porque ele agride a natureza humana. Ele agride especialmente a natureza tropical brasileira. Porque o processo de solução de qualidade, de solução de problemas, ele nos impõe uma disciplina que nós não temos dentro de nós. E qual é a disciplina? É muito simples. Só dar a solução depois de saber o problema. Nós geralmente temos um monte de soluções à cata de um problema. Exemplo típico. Todo mundo aqui, eu acho que já participou de reunião de condomínio, né? É o anti-qualidade por excelência. Onde todos gritam, todos berram, ninguém sabe qual é o problema que está sendo resolvido, mas todos têm a solução. Depois daquele caos que dura 1 ou 2 horas, saem todos reclamando e pichando o síndico. É o exemplo perfeito e acabado de falta de qualidade. O processo de melhoria de qualidade é um processo mais sofisticado, porque ele também, de uma certa forma, ele agride a nossa natureza. Ele nos obriga a entender o fluxo inteiro que produz alguma coisa. Ele nos obriga a ir no detalhe para retirar passos inúteis de um certo processo. Vou exemplificar. Eu, algum tempo atrás, visitava uma repartição do governo federal e tive que esperar por algum tempo. Ali, estava sentado, e aí em frente a mim funcionava o protocolo. De repente eu vejo chegar uma pessoa com um fax, que havia sido recebido. Chegou no protocolo e entregou o fax. A senhora que estava no protocolo pegou aquele fax, botou uma capa de processo, botou um número, carimbou e meteu no escaninho. Eu fiquei olhando daqui, à distância, de coisa curiosa. Um fax foi para o escaninho. Bom, entrei para a reunião, passei 1 hora mais ou menos na reunião, saí, olhei o escaninho, estava lá o fax ainda. Passou a capinha de processo enfiada lá no escaninho. Eu não resisti, fui, a senhora me perdoe, estava me metendo na sua vida. Esse fax é um fax, senhor. O que a senhora fez? Eu registrei. Eu digo, a senhora registrou? Mas a pessoa que devia receber o fax não recebeu. Esse fax chegou pelo meu cálculo há 1h30 atrás. Ah, não, mas está registrado. Eu digo, tudo bem, muito obrigado, boa tarde, fui embora. E fui pensando, olha que oportunidade para melhoria de qualidade. É só eliminar esse passo. Olha, meu Deus do céu, um desgraçado um dia inventou o fax para acelerar a comunicação. Aí entra o protocolo e diz, alto lá, para tudo. Segurou o fax lá, por quê? Há um passo na cadeia chamado registrar no protocolo. E isto eliminou. Era melhor mandar um mensageiro a pé, chegava primeiro. Para que o fax? Então, esses são exemplos assim corriqueiros para demonstrar a importância desses processos. Bom, olha aqui. Esse quadro, eu gosto muito desse quadro. Olha o que aconteceu no Brasil de 1980 até hoje. Nós tivemos 8 choques para a estabilização da economia. 18 políticas salariais, 54 mudanças na política de controle de preços. Nós tivemos 5 congelamentos de preços, 18 políticas cambiais, 21 planos de renegociação da dívida externa, 18 decretos presidenciais determinando o imediato corte de gastos, 14 proibições de contratação de servidores públicos no governo federal, 12 índices para medir a inflação, 5 novas moedas, e chegamos, depois de todo esse esforço, a 476 bilhões % de inflação.
Ou seja, quem quiser, eu entrego a memória de cálculo. O número é esse, é 476,5 bilhões por cento de inflação. Eu quero fazer uma proposição para animar a nossa discussão de qualidade. Ou seja, acho que faltou qualidade nesses 13 anos. Talvez o governo não soubesse que problema ele queria resolver. E deu essas soluções todas. Isso é um bom exemplo de falta de qualidade. Vamos lá. Bom, feita essa introdução, e para concluir a parte conceitual, 6 regrinhas de ouro de qualidade. Isso é a cartilhinha da qualidade para a gente ter no bolso aqui. Primeiro, só dá a solução de saber o problema. Não inverte, não sai com a solução à cata do problema. E olha, e não é fácil chegar a um consenso sobre qual é o problema, não. Dá cada briga do diabo. Porque cada um acha que sabe qual é o problema. Ou seja, não confundir sintoma com causa. Exemplo clássico é o da febre. Febre não é doença, febre é sintoma. Há uma outra causa que se manifesta via febre. Então, se curar a febre, a doença fica lá ainda. Não há processo perfeito. Ninguém diga, este processo aqui está à prova de qualquer... Não existe processo à prova de nada. Tudo que a gente faz comporta melhoria sempre. Essa modéstia é importante, que todos entendam que sempre há espaço para melhorar. Só existe produto se existir um cliente para ele. Não é um negócio óbvio esse troço? Agora veja bem, aquela senhora do protocolo estava produzindo um produto, que era o registro do fax. Só que ninguém pediu a ela para registrar. O destinatário do fax queria o quê? Ele quer ler. E ela não entendeu. Ela estava registrando. O produto que ela estava produzindo era registro do fax. Produto esse que não interessa a ninguém. Elimine-se esse produto. E o produto passe a ser distribuição rápida do fax. Que significa não passa pelo protocolo. Tão simples. Todo produto tem que corresponder aos requerimentos e expectativas dos clientes. Exemplo clássico. Nós, de uma maneira geral, no Brasil, nós podemos todos dizer que nunca nos venderam um automóvel. A mim nunca me venderam um automóvel, eu sempre comprei. E algumas vezes precisei de pistolão para comprar um carro. Já fui a diretor de montadora pedindo, pelo amor de Deus, um carro. Eu estava comprando, ninguém estava me vendendo. Agora, na hora que você compra o carro, dependendo do momento, ou você paga ágio, ou você compra um monte de quinquilharia que você não queria comprar. O carro que chega na sua mão, você queria um carro bege, recebeu um carro aquele verde desespero, que você não queria, né? Ou então aquele amarelo gargalhada, que ninguém queria também. O que está havendo aí? O produto não está de acordo com as expectativas do cliente. De repente, o cliente tem poder de fogo, de repente tem mais cliente do que... de repente tem mais produto do que cliente, o cliente começa a ficar exigente, e aí a porca torce o rabo. Porque o cliente um dia se vinga. Ele quer produtos de acordo com a especificação dele, os requerimentos dele, nem mais nem menos. Outra coisa, ninguém é dono da verdade. E aqui é preciso ter cuidado. Tem aqueles caras que chegam numa reunião para decidir essa solução aqui, toda escrita. Olha, pessoal, eu acabei de... Não ouviu ninguém, ele já tem a solução. Já sabe de tudo. Esse cara não tem vez na qualidade. E última regrinha, sem participação dos interessados, não há solução ou melhoria possíveis. Preciso envolver o grupo inteiro, a empresa inteira, os interessados. É preciso que aquele que está perto, é preciso que aquela pessoa que pode influenciar, que tem acessibilidade, que está vivendo o problema, é que resolva. Não é o cara que está a 5.000 quilômetros de distância que vai dar a solução.
Então, essas regrinhas são a coleção da nossa própria experiência na Xerox. 10 anos de qualidade, a gente foi aprendendo penosamente essas coisas. Um caminho cheio de pedras, errando, errando e errando, e a gente foi colecionando experiências que estão resumidas nesse quadro. Bom, então vamos falar um pouquinho. Quando você resolve implementar a qualidade numa empresa, e agora de novo eu estou falando da experiência da Xerox, qual é a dificuldade de implementar? Onde é que o negócio começa a parar? Medo do desconhecido. Todo mundo desconfia dessa tal de qualidade. Na hora que a empresa anuncia, vamos entrar num programa de qualidade, já vamos demitir gente. Aí o outro diz assim, isso aí é para mandar os antigos embora. Aí o outro, isso aqui, tá, isso é invenção, é modismo. Aí começa, porque é um medo do desconhecido. O cara não conhece, já rejeita. É preciso haver uma comunicação muito boa, muito clara. É preciso explicar a todo mundo o que é isso. Quando a gente não conhece a coisa, a gente tem medo. Outra coisa, comprometimento da alta direção da empresa. Qualidade não se implementa de baixo para cima. Qualidade vem de cima para baixo. Ou o presidente da empresa e os diretores que reportam a ele estão comprometidos em fazer qualidade funcionar, ou qualidade não vai funcionar. Não adianta essa coisa. Não, eu criei um departamento de qualidade que vai implementar. Conversa fiada, não vai implementar nada. Ou a diretoria mais alta da empresa arregaça as mangas, mete a mão na massa e começa a realmente implementar a qualidade na sua vida diária, ou ninguém vai acreditar. Tem que começar de cima para baixo. Deixa os diversos níveis da empresa tranquilos até que a diretoria aprenda a fazer. Caso contrário, vai ser perda de tempo. Problema de outras prioridades. Olha, qualidade é excelente, mas nesse momento nós estamos reestruturando aqui esse departamento de compras e não sei o quê. Vamos esperar. Vou dizer, falar em qualidade, a essa altura do campeonato, nós com prejuízo, vem falar em qualidade, deixa isso para o ano que vem. Vamos resolver o prejuízo primeiro. Essas são as desculpas mais frequentes. Olha, se a companhia está no vermelho, está tendo prejuízo, está na hora de tomar qualidade. É o único remédio. Uma colherinha de qualidade a essa altura é um santo remédio. Não adia não, porque os problemas de curto prazo vão se agravar se você não usar qualidade. Treinamento longo. Treinamento de qualidade é chato, é longo. Como eu disse antes, ele viola a natureza humana. É um negócio horrível. Olha, eu vou dizer a vocês, eu pessoalmente, quando fui treinado em 1983, eu tive vontade de jogar toalha umas 10 vezes. Que troço chato, meu Deus, troço não evolui, essa coisa maçante aqui, parece catecismo, tá entendendo? Aquele troço vai... Tem que ter paciência. Não adianta querer dar o passo 3 sem dar o passo 2. Tem que ir devagarinho. Paciência. Os resultados de qualidade não aparecem por milagre. Tá certo? E aqui, de novo, temos um problema cultural. O Brasil levou 8 trombadas heterodoxas na economia nesses últimos anos, e todo mundo à espera do milagre. Opa, deu a trombada no dia seguinte, né? Ficamos ricos todos, acabou. Todos os problemas desaparecem. A solução desse tipo não existe. Qualidade é esforço continuado. Vai devagarinho, vai melhorando. Daqui a pouco você começa a ver os resultados. Tem que ter paciência. Não tem milagre. Quem pretende obter resultado na semana que vem com um programa de qualidade, é melhor nem começar, desiste. Falta de um objetivo concreto para ancorar a estratégia de qualidade. Na comunicação da decisão de implementar qualidade à empresa, é preciso ter um concreto para mostrar. Tem que pegar a diretoria da empresa, a alta direção, tem que pegar um problema e dizer, vamos resolver este problema e mostrar a todo mundo que é por aí. Ficar só no discurso,
conceitual, e convocações, seminários, não vai a lugar nenhum. Vamos fazer? Vamos fazer. Então senta, pega um problema, entra em cima desse problema. Não convoca mais ninguém, só os diretores da empresa. Chegaram e resolveram. Olha, pessoal, nós pegamos este problema, usamos qualidade e obtivemos tal resultado. Agora, pessoal, isso vai virar regra do jogo para nós todos aqui. Tem que pegar um caso, um tema para ancorar a implementação, senão não implementa. E como é que foi a nossa estratégia de mudança? Deixa eu fazer uma observação. Esse negócio de grupo familiar, que está ali, é uma tradução vagabunda do inglês, provavelmente tradução ainda mais vagabunda do japonês. Então, acabou esse negócio de grupo familiar, que dá a impressão assim de sociedade secreta, mas não tem nada disso, não. Grupo familiar é o gerente, o diretor, o chefe e tal, com as pessoas que reportam a ele, com o grupo dele. Há um líder com o seu grupo. Isso chama-se grupo familiar. O grupo familiar A é o presidente da empresa, ou o que seja, com os diretores que reportam a ele. Esse é o primeiro grupo a trabalhar em qualidade. Não adianta pegar o chefe do almoxarifado com os ajudantes. Esquece, começa lá. E esse grupo tem que aprender, trabalhar em qualidade, demonstrar e ensinar. Aí, cada um dos membros desse grupo familiar primeiro, ou seja, os diretores que reportam, digamos, ao presidente da empresa, cada um deles, então, vai com o seu grupo de repórteres diretos e faz o mesmo trabalho. Cada um desses camaradas com quem vem e vai cascateando aquilo para a empresa inteira. Para dar a vocês uma ideia de cronologia, nós começamos na Xerox em 83, nós só conseguimos parar de patinar por volta de 85, só encontramos a âncora em 1987 e só realmente cobrimos a empresa com treinamento por volta de 1989. 6 anos e meio para chegar a algum lugar. Então, não é coisa que se faz em 6 meses, não. Então, e daí para baixo vai o processo. E aquela linha que está embaixo é para chamar a atenção. Olha lá, vai embora. Vai embora. Paciência. Nós temos que aprender a dominar esta impaciência atávica que nós temos. Nós queremos partir de A para Z na mesma hora. Não dá. Não é? Então, qual é, na nossa experiência, digamos, a representação gráfica dessa interação dentro da qualidade, interação dos vários fatores? Em primeiro lugar, parte tudo da liderança gerencial. Deixa eu reforçar esse ponto. Ou o executivo número 1 está convencido, determinado, obcecado com a ideia de qualidade, ou não vai a lugar nenhum. Tudo se faz através de recursos humanos, são as pessoas que fazem. Não adianta comprar máquinas novas para a empresa, modernizar frotas, modernizar isso e aquilo, se os recursos humanos não foram desenvolvidos. O maior ativo, qualidade ensina para a gente que o maior ativo de uma empresa são as pessoas. Sem as pessoas, a empresa não existe. Sem pessoas e sem clientes. Empresa sem cliente também não existe. Então ela tem que ter empregados e clientes. Aí, nós temos, toda empresa tem que focalizar no seu cliente. Porque se o cliente não existir, como nós já falamos, a empresa não existe, os produtos dela não existem. Vocês imaginem uma empresa que se estabelecer amanhã com o objetivo de contemplar o caminho do sol todos os dias. Será que tem algum cliente para esse troço? Talvez tenha alguma religião que precise contemplar o sol. Aí você tem um cliente. Agora, se ninguém estiver disposto à contemplação do sol, esta empresa não existe. Então, é preciso existir o cliente. Foca em cima do cliente. O que esse cliente quer? Para que eu possa definir
qual é o produto da minha empresa. Qual é o tipo de produto, quais são as especificações desse produto. Para isso, eu tenho dois elementos extremamente importantes. O gerenciamento de processos. É aquela coisa que nós falamos há pouco, do protocolo. Aquilo ali é um processo de movimentação de documentos dentro daquela repartição. Esse processo precisa ser mexido. Por quê? O protocolo está funilando tudo. O protocolo está parando. De repente a empresa toma uma decisão crítica, importantíssima, que tem que ser comunicada ao mercado ou a outros órgãos de governo dentro de 15 minutos, e o protocolo segura tudo por 15 horas. Então, processo. É preciso trabalhar os processos constantemente. Usando o quê? As ferramentas de qualidade. Os dois processos de qualidade que a gente se referiu, e uma outra coisa que também violenta um pouco a natureza brasileira, que são as ferramentas de estatística. Nós temos horror à estatística no Brasil. Nós temos horror à matemática. Você já viu no negócio? Você pergunta a um alemão qual é a distância daqui até não sei aonde. Ele vai te dizer 3,4 quilômetros. Pergunta a um brasileiro, ele diz logo ali. Quando você pergunta quantos, ele diz assim, quase nada, um tantão, um montão. Nós não somos bons quantificadores. Você já comparou receita de cozinha brasileira com receita de cozinha americana? A receita de cozinha americana diz direitinho todos os pesos de tudo que você vai usar, quantas folhinhas de manjericão devem ser colocadas, de que tamanho. A receita brasileira é assim, uma pitada, sal a gosto e vai embora. Então, ora, uma pitada de uma criança de 3 anos é uma coisa, uma pitada do Maguila pode acabar. Porque nós não quantificamos as coisas. Qualidade nos obriga a essa quantificação. A qualidade é um negócio. Um tantão, ela diz quanto? Quase 20. Qualquer coisa entre 0 e 20. Quanto é 20? Quanto é? Mais de 10. Assim, de 10 a 20 tem espaço ainda, e vai, e vai. De repente você está contra a parede, naquele desespero de 18. Agora prova que é 18. Esta coisa ocorre permanentemente, de novo, violentando a nossa natureza. E todo este trabalho tem que estar assentado aonde? Numa prévia definição das prioridades da empresa. Você imagina que a gente vai fazer todo esse negócio e que vai significar que no final das contas a minha empresa vai atingir o aumento das calorias pelas refeições servidas. Espera aí, calma. Não estou tratando de cesta básica, não tem nada. A prioridade do meu negócio não tem nada a ver com o aumento das calorias da refeição. Então, quais são as prioridades da empresa? Você define, cada empresa tem as suas prioridades. Definido, é preciso que todo o programa de qualidade se assente em cima destas prioridades. Para não desperdiçar energia. Para não trabalhar em coisas que não são prioritárias para a empresa. E vou mostrar a vocês agora alguns resultados práticos da implementação de qualidade na Xerox do Brasil. A barra de cima são as pesquisas de satisfação de clientes. E a coisa vem dando resultado. São pesquisas que a gente faz todos os anos, acompanhando. Olhem como é que está subindo a coisa. Essa é uma das prioridades da empresa, satisfação de clientes. A outra prioridade é satisfação e motivação de empregados. Olha lá, como é que a linha também... Aí é uma linha difícil para burro de subir. E isso dá uma conferência. Satisfação e motivação de empregados. Porque eu acho que dá para a gente derrubar a tese
de que num país com inflação de 35% é impossível ter satisfação de empregados, porque todo mundo está vivendo no miserê. Olha, salário, remuneração, é um item em 47 que você tem que pesquisar. Você pode pagar salários magníficos. Se você tiver processos gerenciais primitivos na empresa, você arrasa com a motivação da empresa. Então, o ser humano não é um animal mercenário. O ser humano é um animal que reage a toda uma série de estímulos, inclusive pecuniários. Mas é um trabalho interessante, é uma pedreira esse negócio de satisfação de empregados. Agora, também aí foi aplicada a qualidade, e olha lá, e a coisa está subindo. E esse quadro é um pouco difícil de leitura, mas ele apenas coloca alguns eventos que a gente foi desenvolvendo durante esse período todo, né? Mesmo anteriormente a 83, quando começou a implementação da estratégia, já anteriormente a isso, chegaram ao Brasil os círculos de qualidade, todo mundo lembra disso. Houve algumas iniciativas, especialmente na área de manufatura, mas estruturadamente a companhia em 83 abraçou a qualidade. Nós estamos em 1993, estamos ainda muito longe da qualidade total. Mas muito longe. Tem muita coisa para ser feita. Deixa eu dividir com vocês alguns numerozinhos que estão aqui à mão, que dão ideia de coisas que a gente está medindo qualidade para saber se estamos progredindo ou não. Um dos índices que a gente mede na companhia é o número de máquinas paradas na mão do cliente, ou seja, o cliente tem uma máquina, a máquina está com defeito, não está funcionando. Então, todos os dias você mede quantas máquinas paradas no país todo eu tive hoje. E você, então, tem, no final, quantas máquinas ficaram paradas durante o mês. E depois você apura qual é a média mensal de máquinas paradas. Máquina parada é ruim para o cliente, porque ele não está usando, ruim para nós, porque não está faturando. Porque a máquina nossa funciona como se fosse um táxi. Com a diferença, o taxímetro funciona com a máquina parada. No nosso caso, estacionou, o taxímetro para. Então, em 1990, nós tínhamos, em média, 2.500 máquinas paradas por mês no Brasil. Isso era 1,45% do total de máquinas do país. Em 91, caiu para 1.600 máquinas, mas como a população de máquinas aumentou, passou a ser 0,92% da população de máquinas instalada. Em 1992, caiu para 780 máquinas por mês, ou seja, 0,47% da quantidade de máquinas instaladas. Outro exemplo, nós medimos a eficácia da nossa força de vendas pela quantidade de contratos que ela consegue vender todos os meses, e isto, dependendo do tipo de equipamento, aquilo ali vai um certo número de pontos, ou seja, uma máquina muito grande vale muitos pontos, uma máquina pequena vale poucos pontos. No final, traduzido isto em pontos, se nós chamarmos que o índice 100 é 1990, em 1991 o índice subiu para 120 e em 1992 para 160. Outro dado interessante, lembra que eu falei da prevenção versus controle no final da... Estamos trabalhando seriamente com os nossos fornecedores na qualidade das peças que eles nos fornecem para as nossas linhas de montagem. Em 1988, nós vamos representar o número de peças rejeitadas na entrada da linha, ou seja, fornecedores com problemas, porque nós também damos treinamento de qualidade aos nossos fornecedores. Vamos chamar índice 100 em 1988. Caiu para 82 em 89, para 78 em 90, para 40 em 1991 e para 5 em 1992. Ou seja, nós ficamos muito satisfeitos porque nós conseguimos espalhar a técnica da qualidade para os nossos fornecedores também. Eles hoje estão trabalhando com qualidade. Então é bom para eles, é bom para nós. Nós medimos a eficácia
do atendimento técnico pelo tempo médio entre o momento que o cliente chamou e o momento em que o nosso técnico chegou no cliente para atendê-lo. Em 1988, a média nacional do ano inteiro foi de 11 horas. Em 1989, 9 horas. Em 1990, 8 horas. Em 1991, 7 horas. Em 1992, 5 horas. São alguns exemplos que eu selecionei para lhes mostrar que qualidade tem que ser medido e quantificado. Quanto melhorou? Melhoramos a beça. O a beça não existe. Melhorei 40%, 25%. Tem que ser tudo quantificado. Tudo, a medição tem que ser toda ela quantificada. Então, basicamente, era isso. Esse era o meu comentário com os senhores hoje aqui. O comentário que visa, acima de tudo, estimulá-los cada vez mais, ainda mais, dentro do contexto deste fórum, para o uso da qualidade. A qualidade é a única porta de saída para os problemas que o Brasil está enfrentando. E eu quero terminar com apenas um comentário para os senhores. Nós estamos vivendo no Brasil ainda este problema da sinistrose nacional. Nós estamos nos comunicando uns aos outros o vírus do sinistro, do buraco negro. Isso não ajuda a ninguém, nem ajuda a resolver o problema. O Brasil está cansado de diagnóstico, falta ação. A nossa empresa, quando adotou qualidade, adotou também um lema. O seguinte: atrás da crise geralmente se esconde uma crise de talento. Então, ou nós aceitamos a crise porque sofremos uma crise de talento, ou nós não sofremos a crise de talento e vamos enfrentar a crise. O resultado é que, a despeito de tudo que se diz sobre as misérias do Brasil, a Xerox do Brasil é hoje a terceira maior operação Xerox do mundo, atrás dos Estados Unidos e do Japão apenas. E, para lhes dar uma ideiazinha apenas do que é o nosso mercado, o negócio da Xerox do Brasil na área metropolitana da cidade de São Paulo, em 1992, foi do mesmo tamanho que a Xerox fez na Itália. 5 vezes o que ela fez na Argentina. 6 vezes o que ela fez em Portugal. Isto apenas na área metropolitana de São Paulo. É um país que tem esta oportunidade. Um país que está nesse começo de rampa. É um país faminto de qualidade. Se nós continuarmos sentados na calçada, chorando, reclamando, diagnosticando e procurando o culpado para os nossos problemas, nós não vamos a lugar nenhum. E qualidade ensina que não se olha para o passado, olha-se sempre para frente. Se nós olharmos para frente, há espaço, muito espaço no Brasil para qualidade. Então, muita qualidade para todos nós, muita certeza de que nós temos oportunidades na nossa frente e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar o Dr. Carlos Salles pela excelente palestra. Ele não disse que não é pastor, mas prega muito bem a tese da qualidade, né? Disse que não era pastor, mas deixa muito pastor aí com cacoete, né? E uma palestra absolutamente competente, prática e otimista, sobretudo otimista em relação ao que é possível fazer no Brasil. Eu queria passar então à etapa de debates, perguntas. Queria solicitar para que as recepcionistas recebessem
as perguntas por escrito, ou quem quiser se manifestar no microfone, que faça também de forma objetiva, tendo em vista que houve um atraso aí na programação. Estamos abertos às perguntas, comentários. Alô? Doutor Salles, é uma pergunta. O senhor é da área da iniciativa privada. E a pergunta que eu vou lhe fazer é uma... Queria pedir para você se identificar, por favor. Ah, pois não. Bruno Visoto, Terra Cap. Tá, muito obrigado. O senhor vem da iniciativa privada e eu tenho uma curiosidade em termos da área governamental. Como o senhor disse, se para implementar um programa de qualidade necessita-se de paciência, de um longo tempo, perguntaria ao senhor se, para o governo, isso é impossível, porque com as mudanças a cada 5 anos, não apenas mudando os dirigentes, mas também o pessoal operacional, isso seria impossível. A segunda pergunta é com relação, relacionada a isso, mas também as empresas, vamos dizer, as empresas públicas, onde existe também grande diferença política. Por exemplo, num governo estadual, se então não convencer os governadores ou o secretário, eu acho que com a interferência que a empresa sofre, seria muito difícil se implementar esse programa de qualidade. Gostaria de saber a sua opinião a respeito. Sei que o doutor Maciel foi uma pessoa no governo que lutou muito pela implementação do programa de qualidade no governo e gostaria também de ouvir a sua opinião. Bom, o senhor tocou num ponto crucial. A maior dificuldade que as empresas governamentais encontram é exatamente a falta de estabilidade da direção mais alta. Essa é a grande barreira. Agora, estão procurando soluções para isso. E eu, há muito pouco tempo, eu visitei a Petrobras e acho que a Petrobras encontrou o caminho das pedras. O caminho das pedras, e talvez eu vá apresentar isso de uma forma um pouco mais agressiva do que eles gostariam, eu tenho a impressão que na Petrobras existe um grupo de superintendentes que é o primeiro, eles chamam de grupo A ou grupo 1, grupo 1, não é isso? Grupo 1. Esse pessoal é estável. Esse pessoal está mantido nas suas posições há muitos anos. Eles tomaram a iniciativa de se autodeclarar a alta direção da empresa. Abstraíram a existência da diretoria da Petrobras, que é política, e que jamais irá se comprometer com o programa de qualidade. Então, eu acho que a Petrobras achou o caminho das pedras. É por aí. Né? E acho, agora, é imperativo. Na conferência anterior que houve aqui, o senhor, o consultor japonês que estava aqui, disse que no Japão o governo leva 15 anos para reagir a qualquer requerimento do cliente. O governo brasileiro vai levar 15 anos atrás da iniciativa privada para implementar qualidade. Agora, algumas empresas estatais mais bem estruturadas, com mais vivência internacional, com mais peso específico, essas empresas seguramente encontrarão a fórmula para adiantar essa coisa. Agora, os ministérios, eu acho que não é para a minha época. Acho que eu não vou ver os ministérios implementando qualidade. Maciel. Fazer um comentário bem rápido, conforme solicitado. Acho que o doutor Salles deu um exemplo, que eu acho que serviria aqui de paradigma para a gente. 2 exemplos. Primeiro, o exemplo agora mencionado pela Petrobras, da Petrobras, que realmente tem esse resultado. Fico satisfeitíssimo com a minha origem, uma origem da Petrobras, que o presidente da Xerox faça esse reconhecimento público e essa colocação. Acho muito interessante, através dessa visão. Só acrescentaria que nesse momento onde está havendo um grande esforço da qualidade e envolvimento da qualidade, na diretoria, embora seja uma diretoria nomeada pelo presidente, pelos ministros, a maioria absoluta dos diretores são técnicos de carreira da empresa que estão fazendo um belo trabalho nesse campo. Agora eu queria utilizar o exemplo que o Dr. Salles
mencionou dos Correios. Dos Correios, que é uma empresa pública, monopólio estatal, que ele mencionou que consegue entregar as peças da Xerox melhor que a Xerox, com preços menores, com alta eficiência. Os Correios brasileiros têm um desempenho de primeiro mundo. São um dos melhores do mundo. Movimenta por dia cerca de 15 milhões de objetos postais por dia e tem um desaparecimento, perdas de apenas 60. Esse ano a meta é 50, é 0,04. É um índice entre os 3 ou 4 melhores correios do mundo. E outro indicador, como o doutor Salles insistiu muito na necessidade da medição, os Correios medem o que eles chamam de D+1, quer dizer, o que é entregue no dia seguinte. E num país que tem o Pantanal, tem a Amazônia, tem Nordeste com carências, mais de 90% dos objetos postais são entregues no dia seguinte. Então, eu acho que a questão da determinação dentro das empresas públicas, no sentido do longo prazo, pode corrigir um pouco o problema das mudanças. Na base da movimentação dos Correios e da Petrobras, mencionado, que eu conheço bem, tem um esforço tremendo de desenvolvimento de recursos humanos. A base do Correio é a escola de formação de profissionais do Correios. A Petrobras investe de 5% a 10% da folha de pagamentos em treinamento e desenvolvimento desde a sua criação. Enfim, quer dizer, a base, eu acho que o que as pessoas que estão nas empresas públicas podem fazer nesse sentido é justamente priorizar e avançar no esforço de desenvolvimento de recursos humanos. Doutor Salles, passo a pergunta em seguida, de um assunto, acho, muito interessante, da Graziela Graci Jimenez, PR, deve ser do Paraná. Já que o envolvimento dos funcionários constitui-se um dos pilares da qualidade, como se consegue esse compromisso com a qualidade na prática, além da utilização das metodologias mencionadas, palestras, treinamentos, etc. Essa questão está ligada com a satisfação e motivação dos mesmos. Será que a participação nos resultados não traria efeitos mais imediatos no motivo, ação do funcionário? Ou seja, esse tema que está muito presente, participação nos resultados. Qual é a visão da Xerox? Olha, eu fico tão contente com essa pergunta, mas correria o risco disso aqui se transformar numa outra palestra. Eu vou tentar ser sucinto nessa coisa. A participação dos empregados é obtida através, em primeiro lugar, do reconhecimento do esforço das pessoas. Visibilidade do que essas pessoas estão fazendo. Reconhecimento e recompensa. E, evidentemente, além de todos os programas que se podem fazer para motivar essas pessoas que elas apareçam e transformar o esforço delas em coisas palpáveis, como promoções, como prêmios, etc. Nós temos na Xerox todo um esquema de pensões de qualidade, que os grupos premiados, prêmios de viagem, prêmios em dinheiro, tem um monte de coisa. Agora, a sua pergunta está absolutamente correta. A participação nos resultados é a pedra de toque disso aí. A Xerox tem um programa de participação de resultados e eu aplaudo a expressão participação de resultados e não participação nos lucros, porque participação nos lucros é uma visão estreita da coisa. Participação nos resultados, nós temos um programa que envolve todos os empregados da Xerox. E que se traduz no final do ano, se traduziu em 1991, em 1992, em cada empregado receber, a título de prêmio por participação, aí 2,4, 2,5 salários dele como prêmio no final do ano. Então, outra coisa que me deixa muito contente, o projeto que está hoje tramitando na Câmara dos Deputados para regulamentar esse dispositivo constitucional está baseado no programa da Xerox do Brasil. Eu fiquei tão contente quando eu recebi representantes da Câmara para olharem, levaram o nosso programa e eu vi agora o projeto, é a transcrição quase ipsis literis do nosso programa. Então eu fiquei muito contente e não tem dúvida, ou o empregado participa, ou ele sente que no final ele é partícipe também desse resultado, ou a coisa não decola. Vou fazer uma pergunta de um estudante do primeiro ano de administração de Curitiba, o Pedro Filho, Pedro S. Filho. A terceirização é uma forma de aumentar a qualidade? Será tem alguma saída essa questão da terceirização? Ou seja, a terceirização e a qualidade? Não por definição. Agora, a terceirização de transporte, por exemplo, com os Correios, é uma opção de qualidade. Foi uma via de qualidade. Porque os Correios sabem fazer melhor do que nós.
Então, a terceirização, ela é um dos elementos da qualidade. Mas ela não, por definição, é qualidade. Eu posso terceirizar para coisa muito pior, né? Não vamos agora sair terceirizando, dizer, estou fazendo qualidade, terceirizei. Se a terceirização é um fator de aumento de qualidade, vai em frente. Uma pergunta não identificada, mas no seguinte sentido. Se na Xerox foi usado o papel do facilitador? Sempre e intensamente. O facilitador é realmente um funcionário que recebeu um treinamento mais técnico sobre a condução dos grupos de qualidade, e o facilitador, os facilitadores, eles compõem aquilo que nós chamamos a rede de qualidade. Lembrando que o camarada não é facilitador por função, ele tem lá a sua função, ele é torneiro mecânico, ele é vendedor, ele é técnico de manutenção, o que ele for, e também faz as vias de facilitador. O erro é pegar e dizer profissão, facilitador. Aí ele vai virar dificultador. Várias perguntas aqui, várias sugestões pedem para que o Dr. Salles ou apresente novamente transparências para copiar, ou pedindo cópia da Xerox. E cópias das transparências. Já falar uma Xerox das transparências, dada a qualidade do serviço da Xerox. Então, mas ele já me adiantou aqui que vai deixar com os organizadores uma cópia. Inclusive, tem uma pergunta muito interessante, dizendo que, como o senhor pregou a cópia, ele queria uma cópia das suas transparências. Então, o Dr. Salles se compromete. Dado o adiantado da hora, eu vou fazer uma última pergunta, que foi feita pela Maria Marques Mendes, da Universidade Federal do Maranhão, que eu acho que é um tema muito importante, que eu também gostaria de fazer um comentário rapidamente em seguida, depois da apresentação, a resposta rápida do Salles. Que sugestões você daria para preparar o administrador do futuro na área acadêmica? O administrador do futuro. O que o administrador do futuro precisa se capacitar mais para frente? Eu não sou entendido de currículos, porque eu não sou versado na área, mas eu recomendaria ao administrador do futuro que desde o primeiro ano da sua carreira universitária, ele procurasse também se aproximar da empresa. Porque ele não pode esperar 4 anos para aí então saber que animal é esse chamado empresa. As empresas prezam muito, mais do que se imagina, as empresas prezam muito este contato com os universitários. Vou dar um exemplo a vocês. Nós temos iniciativas pelo país afora, vou citar uma que está aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós temos o curso de Engenharia de Produção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro funcionando onde? Dentro da nossa fábrica aqui em Resende, no Estado do Rio. A sala de aula é lá. E o que adianta falar engenharia de produção com quadro negro na frente? Então as aulas são dadas dentro da nossa fábrica. É lá que funciona o curso de engenharia de produção da UERJ. Campus Avançado. Então, aproximar da empresa. Especialmente para aprender uma coisa que a gente geralmente só aprende muito tarde. Que na prática a teoria é diferente. Queria dar uma contribuição, pedir para colocar uma, que é justamente 4 questões, eu acho, fundamentais aí para o administrador do presente e do futuro. Acho que tem uma questão da discussão da produtividade versus emprego. A qualidade, produtividade e emprego. Quer dizer, os impactos dos programas de qualidade e de produtividade em relação ao emprego. Vou adiantando a minha opinião. O país que tem maior produtividade do mundo é onde que tem o menor índice de desemprego do mundo, que é o Japão. Onde tem a maior produtividade do mundo, tem o menor índice de desemprego do mundo. Segundo. Se a automação desempregasse, se a automação fosse gerador de empregos, o Bangladesh tinha todo mundo empregado. Então, esse é um ponto absolutamente fundamental, concordo. Então, mas precisamos ver
tem essa transição e os administradores têm, eu acho que um grande desafio de, nessa observação dessa transição, desse mito na questão da produtividade. Não existe nenhum país no mundo que melhorou a qualidade de vida do povo sem aumento de produtividade. Não existe. Por acaso, renda per capita é produção sobre o número de pessoas. Se o número de pessoas permanecer constante ou crescer, a produção tem que aumentar. Então, para melhorar a renda per capita, tem que aumentar a produtividade. Então, é um ponto que merece dos administradores uma atenção, inclusive atuação acadêmica. Segundo, a questão da participação nos resultados. Quer dizer, o lucro é a remuneração do capital. O que tem que ser trabalhado nos programas de motivação e de visão é o resultado advindo dos programas de produtividade e qualidade. Mas isso também precisa avançar. Há muito desconhecimento, muito preconceito em relação, dos dois lados, em relação a esse tema. O terceiro tema que eu gostaria de trazer para a sugestão desse fórum é a questão da adaptação dos programas gerais, da experiência japonesa, da americana, da cultura brasileira. Quer dizer, aquele problema da pitada, do jeitinho, etc. Nós temos que ser um dado da realidade, transformá-lo através de metodologias adaptadas, e é um grande desafio, inclusive acadêmico, repito, para os administradores. E por último, eu acho que há uma questão absolutamente fundamental, que cabe aos administradores convencer os retardatários. Né? O convencimento dos retardatários através de resultados práticos é uma grande questão. Eu queria, antes de colocar uma última transparência no encerramento dessa mesa, dizer o seguinte: eu estou morando agora em Criciúma, no Santa Catarina, e temos um voo, a Secris é a Cerâmica Criciúma S.A., fabricante de pisos e azulejos, que tem fábricas no Brasil todo, são 9 fábricas, mas a sede e as fábricas principais são lá em Criciúma, no sul de Santa Catarina. E nós temos um voo diário apenas na hora do almoço, de São Paulo para lá. Então, muitas vezes, quase que todas as vezes, a gente tem que ir ou a Florianópolis, que são 2h30, ou a Porto Alegre, que são 3 horas. Então, esse trajeto ali com os nossos motoristas e tal, é de muita conversa com pessoas que viajam conosco. E depois de 2 meses de trabalho, fizemos nesse primeiro momento lá 6.500 horas de treinamento na área da qualidade total, para começar um programa efetivo de trabalho, embora haja uma grande disposição, uma grande vontade já na empresa, já tem produtos, já exporta 40 milhões de dólares de pisos e azulejos por ano, quer dizer, não tem já uma presença de qualidade de produto, mas precisa reduzir custo, melhorar a qualidade de serviço. Então essas discussões no carro ali levou esses dias a um motorista que trabalha comigo, que inclusive tem um pouco mais de intimidade comigo, porque jogamos no time de futebol da empresa, a me dizer essa seguinte frase, esses dias. Né? Pois é, né, Maciel, pelo que eu estou ouvindo aí, naquele curso que eu participei agora, porque também os motoristas participaram, eu cheguei à conclusão de que quem não se modernizar vai dançar. É o Djair Lopes, motorista da nossa empresa. Eu queria deixar essa mensagem que eu acho que, de tudo que o Salles falou, doutor Salles, e que vem acontecendo, para as empresas, para as pessoas e para os países. Né? Na frase do nosso motorista, quem não se modernizar vai dançar. Eu queria passar a palavra então para o doutor Carlos Salles para encerrar a minha, depois passaríamos para os organizadores para o recado sobre a parte da tarde. Bom, apenas para agradecer a atenção, para agradecer a participação toda, e eu fiquei muito contente de ter tido essa oportunidade para dividir com os senhores a experiência nossa de qualidade. Eu acredito em qualidade, acredito que, volto a repetir, é a única via que nós temos, é a qualidade, e faço votos para que eu tenha contribuído no sentido de que mais e mais brasileiros ingressem pela via da qualidade. Muito obrigado, bom dia a todos. Brilhantíssimo.